Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. O convidado de hoje é um cara muito especial para mim. É um amigo de fé, um amigo de vida. Desde 1973 que eu conheço. E eu conheci de uma forma, assim, tragicomédia, vamos dizer assim. Bem-vindo, Alexandre Canteruccio, é um prazer. Obrigado, Ricardo. Prazer é meu. Olha, você é o único que me chama de Ricardo. Beccari. Pronto, o pessoal Beca. me chama de Beca, você fala Ricardo. Até minha esposa chama de Beca. Quando ela tá brava, que ela fala Ricardo Beccari. Aí ela fica brava, não é? Tá bom, Beca. Agora, eu posso contar pro pessoal do Porta de Hangar como eu te conheci? Pode. Ou você prefere? Tanto faz. Não, conta você então. Você que é o bom contador de história. Conhecemos no colégio, né? Uhum. Então, Mas o que aconteceu? eu passei mal lá no colégio e... Passou mal não, você vomitou no meu pé, bicho. O cara vomitou no meu pé a gente ficou amigo, não é isso? Foi exatamente. Que legal. Foi exatamente. A gente ficou amigo no primeiro dia de aula, na primeira fila. Tinha um cara, naquela época a gente chegava no colégio e precisava cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do colégio. Não, tem mais uma coisa, era o Não Quero Outra Vida Pescando no Rio de Jereré. Então, tinha que cantar isso também. A saudosa Dona Cristina e o seu Paulo Menberg, donos do colégio ali em São Paulo, pessoas muito do bem, era um colégio muito legal, muito né? Bom. Você lembra do seu Lino também? Lembro, seu Lino, seu Cabral, seu Dona Dalva, lembro de todo mundo lá. Estudei muito, nós estudamos muitos anos lá. O seu Lino era um cara... Eu vivia na sala do seu Lino, né? Porque eu era um cara traquino, né? E ele falava assim, Beccari, você parece meio abobado da cabeça. E eu tava lá sempre de suspense. E era pelo sobrenome, seu Lino já era, né? Pelo sobrenome que ele chamava a gente, né? Senhor Beccari, senhor Canteruccio, né? E ele lembrava de todo mundo. Lembrava o sobrenome de todo mundo. Muito legal, cara. Eu tenho saudades dele. Ô, Ale, uma coisa que é importante eu falar para as pessoas, eu sou um cara que gosta, lógico, de fotografia, de imagem, de filmagem, todo mundo sabe que eu sou fotógrafo, e tinha uma coisa muito interessante, que o pai do Alexandre tinha a fábrica de projetores Triunfo. Triunfo ou Triunfo? Triunfo, lá em Santana, os projetores de cinema. Então, você lembra que a gente brincava dentro da fábrica? Era muito legal. Você ia da sua casa a pé e até a Duarte de Azevedo a pé e ia brincar na fábrica. Não é? Era muito gostoso. Conta um pouquinho dessa história, da sua vida, antes da gente começar a perguntar da sua história de aviador. A vida de cinema, eu sou, para quem já assistiu, os mais velhos, aquele menino do Cinema Paradiso. Quando eu nasci, o meu pai tinha cinema e meu avô uma fábrica de projetores. Uma fábrica foi até boa, uma fábrica grande. E quando meu pai nasceu, meu avô também já tinha cinema. Então a gente está muitos anos fazendo a mesma coisa. E a gente ia na fábrica, né? De criança eu morei dentro da fábrica, a gente ia lá. Podemos dizer que a maioria dos cinemas do Brasil já usaram Triunfo? Não, o Brasil já teve 7.000 salas, somando todas as fases, e a Triunfo fez 1.200 projetores, teve de todas as marcas, teve muitas fábricas brasileiras também. A Triunfo foi uma das maiores, teve fábricas menores, mas teve várias, e teve todos os projetores importados de todos os países entraram aqui, né? Entendi. Até 10 anos atrás ainda era tudo 35mm, e os Triunfos funcionando ainda, todos os projetores. E era muito legal de você ver o sistema que fotográfico, né? Às vezes um rolo de filme passava, gente, em 2 salas, não é isso, Ale? Passava. A gente sincronizava os projetores porque a cópia era muito cara. A cópia em 35mm era muito caro. E como é que você voltava o filme no começo? Quando acabava a sessão, a gente desenrolava. Existia 2 formas. Existia a torre, que era uma bobina gigante. Agora, nos últimos 15, 20 anos, nos últimos 15 anos, depois que o filme virou a poliéster, que ele não quebrava mais como nos filmes de acetato ou de nitrato. Então, você emendava ele todo num rolo só. Você fazia um rolo de 50 quilos, até 3 horas e meia de filme, você conseguia passar, exibir sem parar.
Que legal. Então você começava num projetor, quando ele saía, 10 segundos depois, você colocava ele em roletes, levava para o outro projetor, você sincronizava os projetores e exibia tudo de uma vez só. É fantástico o cinema, né? É uma obra, né? É muito era legal. gostoso. Minha vida foi isso, eu gosto muito. Então, toda a sua vida foi isso, foi. né? Então, ainda é, né? Mas hoje é tudo digital. Né? É isso que eu ia te perguntar. Tudo digital e assim, facilitou a vida de vocês ou não? Como é que vem o filme para dentro do cinema agora? O filme agora, na maioria das vezes, vem... as distribuidoras têm um satélite dedicado e a gente tem uma antena em cima dos shoppings, né? Dos cinemas. E o filme fica recebendo uma semana, 10 dias, o mesmo filme. Para descer no nosso arquivo, né? Nós temos uns HDs gigantes. O filme, como as telas são grandes, tem muita definição, muito pixel. E fica descendo. E no dia que você pode exibir, a companhia te manda por e-mail uma chave. A chave é a chave do seu carro, para você não ter pirataria, uma coisa assim. Então, no dia que você pode começar a exibir, tem a chave, você coloca o código da chave e teu projetor está destravado para para exibir aquele filme. O projetor é eletrônico, né? É digital. Digital, é legal. Todo digital. Mas esse negócio de que o cara vai filmar com o celular dentro da sala para fazer pirataria não existe, né? Pode até existir, mas fica uma porcaria, né? Ninguém faz, porque aí o som não vai ficar bom, a imagem não vai ficar boa, né? Não... Fica uma porcaria. Eu quero fazer uma pergunta para você. Lá em Piracicaba, uma vez soltaram um corvo dentro do cinema. Tem gente que tem espírito de porco, né? O cara colocou o corvo não, o urubu. Guardou o urubu numa sacola e soltou o urubu dentro do cinema. Pra que isso? Né? Pra nada, né? Alguma coisa curiosa já aconteceu no seu cinema? Aconteceu tanta coisa que daria um programa de cinema. Vamos exemplificar. Cinema de Piracicaba era do Chico Andia. Chico Andia, exato. Piloto de avião. Piloto, meu amigo, meu cliente. Isso mesmo. O Ricardo, aconteceu tanta coisa, mas vamos pular com o cinema fora e vamos pro avião. Legal. Bom, você tem várias salas de cinema, algumas, né? Fica onde exatamente? Que estado? Fica no Espírito Santo e em Minas Gerais. Minas Gerais. E isso te levou a... Você precisava de agilidade, né? Para poder voar, para poder ir nos seus compromissos. E aí você entrou na aviação, foi isso? Foi. Eu comecei... Eu sempre quis voar. Eu peguei o Aerococos com um comandante... que as iniciais eram Juliette Serra Brava, não sei se você conhece. Eu acho que eu conheço, o tal de Samuel Beccari. João Samuel Beccari. Eu ia muito na casa dele e comecei a gostar daquilo e sempre quis voar. E por motivo profissional, eu era técnico de equipamento de projeção, eu voava o Brasil inteiro por aviões de carreira. E naquela época eu podia conhecer a cabine e tudo. Eu voei tanto, eu trabalhei na TV Bahia uma época, fazendo serviço em cinema para eles. Eu voava tanto avião na Transbrasil que o piloto um dia falou, você de novo aqui? Tanto que eu ia, né? Sou eu. Para ver cabine e tudo, mas queria voar e não podia, não tinha como. A vida vai passando, você faz empresa, faz filho, casa, e você precisa aumentar a empresa, você precisa melhorar, e teu sonho sempre é desviado. E chegou um certo tempo que eu morava em Guarapari e fiz uma unidade da empresa em Divinópolis. E que de carro são 11, 12 horas, dependendo do trânsito. E eu ia toda segunda e voltava toda sexta. Eu chegava morto. Primeiro que eu perdia 2 dias de trabalho. E depois que eu perdi o fim de semana com a família, que eu ficava dormindo quando chegava em casa. Não curtia a família. E de avião era no estalinho. De avião, o meu primeiro avião, que era muito lento, era 3 horas e 15. Qual que foi o seu primeiro? Foi um Sky Ranger. Sky Ranger. Quanto voava? 80 milhas? 80 milhas. Mas é bastante, 80 milhas já é bastante, né? É melhor que de carro, né? Sem trânsito, sem freado, linha quase reta. Lá não é muito reta a linha, mas é quase reta. E eu ia fazer 40 anos e queria começar a voar, sempre tive vontade. E quando veio a ideia, 40 anos, eu preciso voar. 40 anos você achando que é velho, ou vou agora ou não vou mais, né? Hoje a gente vê que não é velho, é bem novinho. Não. Eu falei, vou aprender e Você tá com 42 agora? E 1,5. Eu vou aprender e vou comprar um avião. Conhecemos faz uma semana. 2, é no máximo.
Sim, mais de 50 anos a gente se conhece. É muito tempo. Mais de 50 anos. É mais de 50 anos. Não, 50 anos. Não. 73. 51 anos. Uma boa ideia, hein? Agora em fevereiro. Foi em fevereiro que a gente começou. Isso, estudar, né? Faz 52 anos. É um tempinho. Tá bom. Eu não quero. Não vou ficar lembrando dessas coisas. Vamos falar de aviação. Então, e aí fui fazer meus cursos. Primeiro eu tentei girocóptero, eu vi que para esse fim não dava certo, depois fiz trike, naquela época tinha o curso de CPD, eu fiz o CPD de trike, mas vi que para o fim que eu queria, que era me deslocar mesmo, era viajar, não era tão desportiva a aviação. Era... E sofrido, né, de girocóptero no vento e não sei o quê, não podia levar mala. Mas quando você não conhece nada e você vê aquilo, vê aqueles vídeos, aqueles girocópteros europeus maravilhosos, fala, esse negócio é bom, né? Mas quando você vai conhecer, vê que é bom mesmo, é legal, mas é para outro serviço, outra né? utilidade. É para outro fim, o mesmo do trike. O trike é maravilhoso, é o voo mais gostoso que tem. Mas não é para viajar várias horas, Quer né? dizer, você até pode viajar com ele várias horas. Você vê, o Luizinho vai com os trikes dele para todo lugar. Ele, a filha, o marido da filha. Mas tem um porta-malas gigante, né? Mas você vai no vento, né? Esse não tem jeito. É um espírito de aventura. Exatamente. E aí, por fim, eu ia comprar até um trike. Foi um amigo que já namorava com a aviação no escritório, falou, mas você voa? Eu falei, vou. Mas o que você voa? Trike? Mas o que você vai fazer? Não, eu vou fazer esse trike. Você tá louco, isso não dá certo. Eu vou te apresentar um outro avião que tem uma venda até aqui, você vai voar. E me apresentou o ultra leve, né, mas de 3 eixos, um aviãozinho. E aí eu me adaptei bem naquilo. Falei, esse voo é bom demais, é fechado, é gostoso, mais rápido. E comecei. Alexandre, você é um cara alto, né? Sou. E você se adapta bem dentro do ultraleve ao tem tamanho? Ultraleve que é difícil para entrar, por exemplo, um Pelican. O Pelican tem 2 cursos, um para entrar, outro para voar, né? O de voar é fácil, de entrar é bem difícil. Complicado. Eu já tive 3 Pelican, adoro o avião, mas é difícil de entrar e sair. Agora, quando você está lá dentro, a maioria é legal. Confortável. Principalmente os de asa alta são. Os de asa baixa são um pouquinho mais apertados, né? Existe um avião que é maravilhoso, que é o RV9. O avião é maravilhoso, mas o meu tamanho para ele não serve. Não dá certo. Não dá certo. Bato o joelho tem no painel, o ombro. O Valdones dá certo. Valdones dá certo. O Valdones tem um 4, né? Ele tem um 4, ele faz muito boa acrobática. Eu acho que ele tem um 4, acho que ele tem um RV10 também. O RV10 é maravilhoso. E ele tinha daquele Golf. Que é muito né? gostoso. É muito cara. bom. E você, essa mesma história que você falou, você olhando o Golf do lado de fora, você fala, pô, esse troço aí não vai dar. Mas ele é mais espaçoso que o RV. Ele é muito espaçoso. Eu fui fazer um voo com o Valdones em Fortaleza, eu falei, bom, será que vai dar certo esse troço? Vamos testar, né? Só que o Valdones é peso pena, pesa 50 quilos, né? Aí fomos nós dois lá, putz, o avião... Fez uma média boa de peso. Decola bem pra cá. Ele só voa assim, né? Compensando, brincadeira da parte, mas é um fantástico avião. Agora, qual é o avião que você está usando pro seu dia a dia? Nesses voos que... quanto tempo você demora para ir nos seus compromissos de cinema? Bom, agora eu moro na cidade que trabalho, né? O escritório é na própria cidade, então eu tenho voado pouco. No primeiro ano que eu comprei avião, eu voei mais de 700 horas. Nossa Senhora! Porque, por 2 motivos. Um, porque eu morava em Guarapari e trabalhava em Divinópolis. Eu tinha que ir 1 ou 2 vezes por semana. E outra que o avião não voava 80 nós, né? Então demora para chegar. Você ganha hora de voo voando mesmo, você fica voando o dia inteiro e não chega, né? E agora eu tenho voado pouco. Eu estou voando 200 horas por ano no máximo. Meu voo hoje... Mas é bastante 200 horas para um amador, vamos dizer assim. Amador. Amador. Mas, assim, você é um amador, mas que voa profissionalmente pelo trabalho. Voei muito, para ir trabalhar. Toda cidade que a gente tem unidade tem aeroporto,
Então eu vou voando, né? Mas eu já estou meio aposentado, eu já fico mais... Eu trabalho até meio-dia, vou para Aerovilas, onde fica a minha pista. Deixa eu ver, você vai tomar cerveja e fazer churrasco? Tomo cerveja, faço churrasco e dou uma olhada no avião, né? Que dificuldade olhando o avião. Agora, mas é uma coisa muito legal a gente falar do avião experimental, no seu caso. Porque você é um cara que voa avião experimental há pelo menos 20 anos. Né? É quase isso. 20 anos, vamos colocar, 20 anos. E as pessoas têm muito medo da palavra experimental. Experimental, até um Boeing é experimental quando sai de fábrica. Né? O avião acrobático é eternamente experimental. O que você me diz sobre a segurança e a confiabilidade dos aviões experimentais? Eu acho que o medo é por desconhecimento. Primeiro, a palavra experimental assusta. Eu vou dar um exemplo. A gente falou do Pelican, né? Então vamos dar um exemplo do Pelican. O Pelican, a Ultravia lá no Canadá começou a fabricar e mandou para o mundo inteiro. A Flyer fabricou no Brasil centenas, um avião muito bom. Ele somado, ele tem milhões de horas. Então ele não está mais em experimentação. Se ele tivesse que soltar uma asa, quebrar um profundor, já tinha soltado. Ter qualquer problema nesses milhões de horas que ele tem, ele já tinha feito. Ele é um avião... Agora, ele não passou pelo processo de homologação. Que é Por muito isso ele é caro, experimental. né? É muito caro, tem que fazer testes destrutivos, tudo. Tem fábricas de aviões que começam que se o cara não vender o primeiro avião, ele não faz um segundo. Como ele pode começar fazendo um avião homologado? No Brasil tem muitas dessas fábricas, que começou pequena e foi crescendo e assim foi. Então, como no mundo inteiro se faz avião experimental por esse motivo? É por um motivo de custo. Agora, a aviação experimental evoluiu enormemente. Se você pegar 30 anos atrás, a turma voava de Quicksilver, de Flyer GT, e hoje voa de RV-10, com piloto automático, com todos os equipamentos que são possíveis, tudo digital. Tudo que tem no homologado. Tudo que tem no homologado, ou mais. Garmin, inclusive, né? A maioria é Garmin ou Dynon, marcas renomadas, né? Então, são aviões muito seguros. Motores, a maioria usa motores aeronáuticos. Deveria ser distinto o avião experimental com motor adaptado. Existem até alguns bons, não é recriminar, mas do que um avião que foi montado com todas as peças aeronáuticas, hélice aeronáutica, motor aeronáutico, equipamentos todos aeronáuticos, como a maioria dos aviões foram montados, né? Eu tenho algumas horas de experimental sem nenhum susto por culpa do avião. O susto geralmente é o piloto que gera para ele mesmo. Geralmente ele que dá. Por culpa do avião sem nenhum susto. O que eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas o avião experimental é por conta e risco, né, do proprietário. E, por exemplo, ele pode ter uma peça que não seja de aviação? Existem alguns aviões que têm. Uma vez eu fui buscar um Paradise Zero lá no Noé, na Bahia, e ele falou: Alexandre, você está vendo o coxinho do motor aqui? É da Chevrolet, não lembro se era do Opala ou do Chevette. Está vendo a maçaneta da porta? É da Hilux antiga, aquela época. Eu não vou conseguir fazer uma peça melhor que a General Motors. Essa segura um motor... Segurar um motor 6 cilindros de um Opala 6 cilindros, não vai segurar um Rotax de 60 quilos. Né? E o carro cai nos buracos, é aquela forçação o tempo todo. Então tem algumas peças que podem ser adaptadas e outros fins, né? Mas a maioria das peças são realmente feitas para aquele fim. Uma maçaneta de porta, o que vai mudar? Se ela veio de um carro ou se era de um avião, né? As peças, o motor, a hélice, né? O trem de força... é realmente aeronáutica. Eu até concordo, por exemplo, um avião já homologado, um jato, alguma coisa do tipo, um King Air, um avião maior, né? Às vezes o cara vai falar, pô, quanto custa uma cafeteira de um avião desse? O preço custa do ultraleve. 10, 12 mil dólares, mais, sei lá. Mas, pô, por que custa tudo isso? Porque realmente tem que mexer em coisas no avião que pode interferir com segurança. Pode. Né? Tem que ter o consumo certo de energia. Exatamente. Tudo. Eu não sei quais são esses
ter essa segurança, porque não é a minha parte, mas eu sei que pode ocorrer alguma coisa errado quando você instala uma coisa que não é homologada, ou seja, testada para aquele tipo de avião, né? Exatamente. O que passa de fio dentro de um avião desse, ou o que tem de coisas dentro de um avião desse é muito grande, né? Tem muita coisa. Mas eu acho que, mesmo assim, é lógico que qualquer alteração num avião, sobretudo homologado, tem que ter a assinatura de um engenheiro. Mas tem algumas coisas que poderiam ser flexibilizadas. No caso da maçaneta, por exemplo. Por exemplo, eu tenho um avião antigo, por exemplo, tenho um Bonanza 1951. Caldinha em V, lindo de morrer, caldinha em V, teclado pianinho, tudo. Tem aquelas vidracinhas lá atrás, né? Isso, E já existem peças de reposição muito difíceis de conseguir. Então, por exemplo, na FAA tem tem um regulamento que, para voo estritamente visual, alguns equipamentos você pode usar experimental nele. Então, poderia pôr um EFIS, um G3... No Bonanzinha? Não, em qualquer avião descontinuado ou histórico. Eu não sabia disso. Então, esse modelo não está em linha. Então, não quero trocar o motor, trocar uma coisa primária, mas se colocar um acessório, eu poderia colocar um G3X, um EFIS com piloto automático. Fica muito mais fácil de voar. Fica muito bom, fica barato, é moderno, mas não pode. Deixa o avião mais leve. Não pode? Não pode. Você não pode colocar nada que não tenha um boletim criterioso na frente, ou que seja... Mesmo num avião 51? Não pode. Avião homologado, você é engessado, você não pode fazer nada. Que coisa absurda. Já o experimental tem essa vantagem. Você tira uma coisa, o pessoal outra. faz cada baita painel. Lá na Aerostore, né? Que é nosso apoiador aqui no canal, o Bart mostra também as fotos que ele muda dos painéis, tanto do avião experimental como de um King Air antigo, passa para o novo, fica um negócio maravilhoso. Fica novo o avião. Fica mais leve, fica mais fácil de voar. Né, quer dizer, mais fácil. As pessoas às vezes confundem um pouco isso aí. Como um painel daquele, gente, olha, é o seguinte, é muito fácil você interpretar o que está escrito lá, mas tem que aprender a usar o produto. E não pode ficar corajoso também, né? Exatamente. Painel bom deixa corajoso, né? Deixa o cara numa situação complicada, né, às vezes. E o motor? O motor da maioria dos meus aviões é Rotax. Sempre usei Rotax. Motor. Rotax de 4 tempos. Excelente motor. Nunca tive nenhum susto. A gente tem alguma experiência, porque lá na nossa região existia uma pequena fábrica embrionária de aviões, chamava Agnus, e a gente fazia a manutenção dos nossos aviões lá, 20 minutos de casa, então saía barato para a gente fazer manutenção pertinho. Ele tinha um mecânico com todos os cursos, era bem criterioso, e por causa da entrada do LSA, o dono desanimou e resolveu que a parte de oficina ia fechar. Até ele pensa em retomar a fábrica, mas por um tempo ele fechou a oficina e a gente precisaria fazer manutenção longe e tal. Então eu conversei com ele, comprei o ferramental todo dele, trouxe para o meu hangar, e o mecânico eu falei, vem para o meu hangar, não vai trabalhar para mim, você vai trabalhar para você, mas vai trabalhar aqui. Tem todo o ferramental para você, e você faz nossa manutenção aqui. E por 10 anos a oficina foi no meu hangar. Então eu vi muitos motores chegando no TBO, muitos motores abrindo, que tipo de combustível usava, que tipo de problema dava. E eu confio de olho fechado no Rotax. É raríssimo ter qualquer tipo de problema que não foi causado pelo piloto. O piloto quebra o motor, mas o motor sozinho, se você trabalhar certinho, não quebra. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu lembro que todo o começo do motor Rotax foi um começo complicado. Porque começou nos 2 tempos, né? Nos 2 tempos, né? Mas quando é que teve uma transição desse motor, da melhora? Quando veio o 914, já o oitentinho, o primeiro, já é um motor espetacular que não acaba. O motor você desmonta ele com 2.000 horas, faz o TBO, você pode tirar as medidas dele, tudo é novo, ele não acaba. O que estraga ele um pouco é o chumbo do Avigás. Quem usa Avigás, porque ele é um motor feito para gasolina de carro europeu, com 10% de álcool, né? Então... A nossa gasolina de carro não dá para usar aqui? Dá, todo mundo usa. Tem muita gente voando com gasolina de carro. E não dá problema.
não dá problema. Mas tem muita gente usando Avigás, e o Avigás deixa muito chumbo nele. Ele é um motor justo, ele é um motor de geração nova. Os motores, os Sauros, né, os antigos, eram motores mais folgados, né? Tanto que todos gastam muito óleo, tudo, e o óleo mantinha um chumbo em suspensão. O Rotax não é assim, ele impregna de óleo, de chumbo, se você trabalhar com gasolina, mas ele, você fazendo a revisão nas 25 horas, quando usa gasolina com chumbo, tudo, ele chega nas 2.000 horas sem nenhum não problema. Tem risco no motor de, sei lá, traço de chumbo, essas coisas. É, né? quando a pessoa usa gasolina com chumbo, é uma coisa que não tem manual, mas acaba se acontecendo, a cada 600 horas faz um top. Tira os cabeçotes, limpa as válvulas, que eles começam a perder um pouquinho de compressão, que suja a válvula e tal. Quando você usa gasolina sem chumbo, você começa e acaba o motor sem desmontar, tirando a caixa de redução, que faz um ajuste e outro de vez em quando, mas você começa e acaba sem desmontar o motor. Então, mas é importante o que o Alexandre acabou de falar, é o seguinte, manutenção. Você que está entrando agora na aviação, faça a manutenção corretamente do seu avião, do seu motor, que você nunca terá problema, certo, Alexandre? Certo, eu não tive ainda problema, faço manutenção direitinho. Difícil, muito... Eu acho que não, se você usar um motor Rotax, por exemplo, que é o que eu tenho experiência para poder falar, não tem, pode voar tranquilo, faz manutenção certinho. A Rotax tem uma vantagem que no mundo inteiro ela dá aulas, ela ministra aulas para mecânicos. que legal. Então tem muito mecânico e tem muita peça de Rotax. No Brasil tem muita oficina boa mesmo, com mecânicos treinados pela fábrica. Hoje é a Cruzeiro do Sul, que já foi a Ultramotores, já foi o Fábio lá em Belo Horizonte, hoje é a Cruzeiro do Sul. Eles de tempos em tempos eles chamam os mecânicos, reciclam. Se você quer fazer o curso mecânico novo, eles te dão, são 3 módulos de curso, eles te dão, até você ficar 100% no motor. E, então, quer dizer, tem peça, tem mecânicos, não faz manutenção se não quiser. Segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Alexandre, a gente está falando de avião importado, mas tem muita fábrica no Brasil. Como é que está a produção de aviões experimentais ou LSA no Brasil? O Brasil tinha muita fábrica. E com a chegada do LSA, fecharam muitas fábricas, muitas. E agora estão fazendo avião LSA. Se determinou que o experimental você tem que construir em casa. Aí você vai fazer um avião experimental. Se for construído em uma fábrica, ele vai ter que ser LSA. Que eu não concordo 100%, mas também não discordo 100% com isso. O que eu acho é que uma fábrica sempre tem mais condição de construir bem um avião do que eu na minha garagem. Com certeza. Ele tem um engenheiro aeronáutico, ele tem um mecânico aeronáutico, ele tem ferramentas especializadas e eu não tenho nada disso. Eu não vou poder construir tão bem quanto uma fábrica. No Brasil se construía muito avião experimental dentro de fábrica. E a ANAC quis acabar com isso e, de certo modo, na minha maneira de ver, engessou a aviação. Porque eu acho que o avião experimental é para o desenvolvimento da aviação também. Então, se vamos imaginar que um engenheiro da fábrica, o fabricante, fala, eu quero fazer um LSA, mas o passo de hélice deles vai ser variável. A legislação para o avião de 600 quilos interrompe isso. Eu quero que o trem seja retrátil. Eu quero alguma coisa que eu vou ganhar desempenho, eu vou ter alguma melhoria no avião. Não pode. Então é um pouco engessado. Mas, por outro lado, quem se propôs a fazer, posso te falar que a Montaer faz um excelente avião, a Impaer faz outro. Sim. O Luiz Cláudio na FAIR está falando da RV10 LSA, que é o sonho, né? Quem que não quer ter um RV10 semi-homologado? Que um LSA é um semi-homologado, né? É importante dizer que o LSA, gente, é o seguinte, a maior parte das peças é aeronáutica, não é peça que seja... E são rastreadas, né? E tem um critério. Uma vez eu fui na Flyer, eu fui buscar uma peça para um outro avião e fui lá em Sumaré.
E o Claudião me levou, eles pegaram uma fuselagem de RV-10, encheram de saco de areia e levantavam no guindaste e soltavam, filmando, para ver como que deformava o trem de pouso quando batia Não com deformava. tal peso, com tal... Não, eu mostrava a deformação e ele voltando, né? Então eles fizeram... são fábricas muito sérias, eles fizeram estudos do que estão... Não é uma coisa que foi... Se eu fizer na garagem, o meu avião não vai ter isso, né? Você não sabe o que está acontecendo. Então, voltando àquela tua pergunta anterior, existe experimentais e experimentais. Tem alguns que você pode voar com... É um avião que foi extremamente bem feito dentro de todo o critério e tem muitos voando. Então, e uma coisa legal, por exemplo, aqui nós temos um trike que é LSA. Tem o Ícaros. Que é o... Exatamente. Muito bem feito. Muito bem feito. Um dos melhores do mundo. Você já viu os testes que eles fazem nas asas? Vi. Cara, para quebrar uma asa daquela, o cara tem que ser muito bom, hein? Você tem que querer quebrar. Tem que querer quebrar. E eu tive a oportunidade de visitar. Gente, a Ícaros não tá pagando nada, não, mas eu conheço o Luizinho, é um cara sério, que não brinca, ele, a filha dele. E você vai na fábrica, é tudo muito bem arrumado, tudo os tornos e coisas e tal, modernos. E ele mostra os testes que ele faz nas aeronaves. É impressionante, Alexandre. É muito bem feito. É impressionante. É muito bem pode feito. Confiar numa asa daquela totalmente. Pode. Entendeu? Pode. É importante a gente mas dizer voltando, isso, você não né? tem o histórico de uma asa Ícaros quebrando, tem? Não. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca. Então sempre, ainda com a chegada do LSA, ele teve que, vamos dizer, apurar mais a linha fabril dele. Mas nunca teve um trike que quebrou. O trike quebrou uma asa, quebrou um carrinho, quebrou uma junção. Nunca aconteceu. O trike Ícaros nunca aconteceu isso. São bem feitos. São muito bem feitos. Aliás, o Brasil faz. Muitas fábricas fecharam, ficaram pelo caminho com essa chegada, mas a maioria era muito bem feita. O Luiz foi um cara pioneiro, né? O Luiz Cláudio? Não, o Luizinho. O Luizinho foi no trike. Ele foi um pioneiro no trike. E o Luiz Cláudio no três eixos. Isso, mas eu quero dizer que o Luizinho, ele fez os testes dos primeiros trikes de asa deltas. Ele fez, e a filha dele, inclusive a Tati me contava, eles iam no final de semana para voar e fazer teste, coisa e tal. Complicado, né? Eram tempos difíceis, não é que nem hoje em dia que você tem um computador, você tem, enfim, mais fácil, né? Foi muito acerto e erro, né? Mas antigamente era assim. Era assim, exatamente. Assim, né? Com relação à história de um avião experimental não poder voar sobre cidades ricamente com densidade grande. Povoada, né? Densamente povoada. Que crime disso aí? Você não acha um troço muito estranho isso aí? Eu acho. Eu acho que está errado isso. Como eu falei, existem experimentais e experimentais. Mas se foi pela autoridade autorizado o avião voar, ele pode voar em qualquer lugar. Se tem um engenheiro responsável que assinou por esse avião e fala o avião é seguro, o avião é seguro. Por que ele vai ter esse tipo de restrição? Me aponte a autoridade aeronáutica aonde que um avião experimental caiu atingindo alguém no solo, quantas vezes isso aconteceu? Não tem. Simples de falar, não né? Tem. Não tem Você quer melhorar uma estatística, então vamos começar do número para baixar. Se a estatística é 0, próximo de 0, se não for 0, eu não conheço o número, mas é próximo de 0. Então vamos melhorar o que na segurança nesse ponto? Se um engenheiro assinou, é que o avião voa. Se o engenheiro não assinou, ele não pode voar nem em lugar nenhum, porque alguém vai estar dentro dele para se machucar, ou pior, se o avião não é seguro, né? Avião não pode ter dúvida, ou vai ou não vai, ou voa ou não voa. Se voar, é qualquer lugar. Porque se partir da primícia, né? O avião homologado, o motor também pode parar. Qualquer avião pode, Qualquer avião pode. Fizeram o 787 e ele ficou com problema de bateria um tempo, groundeado, né? Lembra disso? Então qualquer avião pode. Qualquer máquina pode quebrar, é passível de... Exatamente isso. Mas tem que ser... A aviação é pela estatística, né? Nós temos que ir na estatística. Se o avião dá muito problema, esse avião... Qual é o problema? Vamos lançar um boletim, vamos resolver o problema? Como que faz isso? Agora, falar uma classe de aviões...
sem ver o critério do fabricante, sem ver nada, pode ou não pode, eu acho que está errado. Isso poderia ser mudado. Poderia sim. Então, é uma resposta que eu gostaria de ouvir e falar para as autoridades, rever esse tipo de regulamento, né? Para que as pessoas possam se deslocar tranquilamente, quer chegar no Campo de Marte, quer chegar, sei lá, em Campinas ou no Amarais. Não ter uma restrição. Não ter uma restrição. Por exemplo, uma pergunta, onde um RV9 vai, que é a diferença de você ir num Tupi. Você está só chegando mais rápido com o experimental do que com o homologado. Mas o risco, eles usam o mesmo motor, por exemplo. Se for o motor 160, eles estão usando o mesmo motor, a mesma hélice. Qual é o risco que um está gerando que o outro não está? Não é verdade? Mas uma pergunta que eu tenho que te fazer. O pessoal fala muito do seguinte, não tem boletim o avião experimental. Isso é fato? Das fábricas sérias tem boletim, sim. Você recebe, por exemplo? Recebo. Você tem 3 aviões experimental, Tenho, né? Tenho. Quais são? Eu tenho um Storm 300, um Kolbe da Flyer Turbo e um G-Fly. O Storm qual que é? Storm é um italianinho de asa baixa. Ah, maravilhoso, lindo. Bom avião. Para nós é apertado. Não, mas ele é um avião bonito. Bonito. É isso que eu tô falando, ele é um avião muito bonito. E o outro é o... É um Kolbe Flyer, que é o avião que eu mais gosto de voar. E tem um G-Fly também, que é um cargueirinho dos experimentais. Que é mais confortável. É grande. É nós nesse aí. Os grandes é nós gordinhos. na pista, É esse que a gente vai voar junto? Vamos voar. Ah, que legal. Isso vai ser muito bom. Então você recebe todo o material sem problema. Tudo. E recebe muito boletim? Não. Cara, o motor manda... A Rotax manda boletim para o mundo inteiro. A Flyer já me mandou o boletim. A G-Fly, agora, recentemente, mandou verificar uns rebites do Profundor, que num projeto similar ao deles teve trincas e mandou a gente observar. E você já mandou fez essa verificação? Todos, já observei. No meu não tinha. Né? Mas a gente faz raio-x, Magnaflux, essas coisas não precisa. É só olhar visualmente. Não, nesse caso não precisou fazer. Sei. A gente faz raio-x, Magnaflux em aviões que tiveram parada brusca, né? Ou bateram hélice, tudo. Aí desmonta e faz tudo como se fosse homologado. Não é porque é experimental, se você bater uma hélice no chão. Pode ser num táxi, uma bobagem, né? Você tem que desmontar. Afinal, você vai levar sua esposa, seus filhos para voar, dentro, né? Seus netos, você está lá dentro, né? Só quando voa com a sogra a gente pensa um pouquinho. É brincadeira, gente. A minha não voa. Ela fala para a filha dela, você é louca, voa nisso aí. Só voa de vassoura. Ô, sogra! Brincadeira. Mas é muito legal. Você acha que a ANAC poderia melhorar alguma coisa na regulamentação? Vamos falar da ANAC e do DCE também, tá? Acho que uma coisa que é injusta é o piloto, tanto o piloto aerodesportivo, CPA, quanto o piloto privado, não poder contar horas de voo no avião experimental. Hoje a ANAC obriga que a gente faça a CIV eletrônica, que o avião tem o diário de bordo, tem todas as exigências do avião homologado, mas não tem a prerrogativa. Se um aluno, por exemplo, puder contar a hora, para ele vai querer chegar no PC, depois no PLA, num avião experimental, ele vai chegar com um custo muito menor, porque voar no experimental é mais barato. Então ele vai chegar num custo muito menor. Ou ele adquiriu muita experiência no experimental, mas para a ANAC, um piloto de experimental sempre tem 15 horas, nunca passa das 15 horas. Pode ter 10 mil horas, se você quiser subir de categoria, é sempre 15 horas. Eu acho que o regulamento do ar não importa no que você está voando. Para um leigo entender, se eu tiver de 125 ou de Scania e tiver escrito 80 km na estrada, eu tenho que estar 80. Proibido virar à direita, eu não posso virar à direita. A aviação é a mesma coisa. Todas as regras... Se eu tiver de Caravan e tiver um corredor visual, eu tiver de ultraleve, eu tenho que pegar o mesmo corredor visual se o voo for visual. A gente faz sempre a mesma coisa. Mas o cara está voando experimental, ele não conta a hora. Não tem sentido isso. Nenhum. Não tem sentido. Mesmo é o mesmo serviço. Exatamente. O experimental é um avião sensível que você...
Inclusive, de requer pé e mão, pé e o cara mão tem que trabalhar um pouco mais, porque né? são muito leves, né? E é preciso, né? Ele é preciso demais. A grande maioria né? É muito preciso. O experimental evolui muito rápido. Então, por exemplo, se a gente for fazer um curso de piloto privado, normalmente a gente vai fazer com um Cezinha 150, que é um avião de 50 anos. Se você for fazer do experimental, você vai voar com um avião 0 km, um avião velho experimental de 10 anos. Então, são projetos mais novos, né? Motores mais novos. Você imagina um motor daquele Cessninha do Aeroclube, tem 10 mil horas. Já foi feito quantas vezes? O motor do experimental são novos, né? Então, e outra coisa, a performance do avião é igual tudo que um piloto tem que fazer, o outro tem que fazer igual. Não tem nenhuma prerrogativa. Às vezes superior, né? No treinamento agora está mais ou menos igual. Eu entendo que se confundiu durante muito tempo o piloto do experimental com a aeronave experimental. O piloto experimental, ele realmente, até já conversamos isso, ele começou lá 30 anos atrás com o Quicksilver, ele só voava em cima do aeródromo dele. Mas era um outro tipo de avião, né? Mas o avião do Quicksilver para o RV-10 foi 30 anos. E a legislação é a mesma de 50 anos. Vamos aprender a fazer voo? Não que não deva aprender a fazer navegação por contato. Claro que o cara tem que saber isso, mas ninguém faz mais isso. Não. Você tem que saber, porque se tiver uma pane de instrumento... E pode ter. Pode ter, então você tem que aprender. Mas ninguém faz mais isso. As aeronaves cresceram. Por que eu estou falando isso? Porque ficou com a impressão que o cara do Quicksilver comprou um RV-10 e começou a fazer burrice por aí. Alguns realmente fizeram. Como também muito piloto privado que tirou PP lá no interior, no Paulistinha sem rádio, quando veio para um local muito movimentado, ele se apertou. Todo mundo teve um errinho. Mas se discriminou o piloto experimental. Tem muito manicaca, eu estou na lista. Mas tem muita fera, tem muito piloto bom que está restrito a ficar naquilo a vida inteira, não pode evoluir. Você fala que você é manicaca. Quantas horas de voo você tem? Eu sou manicaca voado. Eu tenho mais de 5 mil, mas é manicaca. Né? Mas muito profissional não tem 5 mil horas de voo. Ou mais de 5 mil horas de voo. Tem alguns que ainda não tem. Não, mas tem cara que voa e não aprende a voar. Né? Você falou o negócio do Paulistinha, o cara. Eu acho que é uma gente vai aprendendo. Né? Na aviação a gente aprende todo dia. Na vida a gente aprende todo dia, né? O cara fala, mas eu não vou tirar a hora do Paulistinha porque o Paulistinha não tem rádio. Opa, peraí, cacique, vamos fazer. Não, ele aprendeu a voar, ele aprendeu o importante, ele aprendeu. Voar, exatamente. Como o cara do Quicksilver também aprendeu. Só que quando ele foi se meter numa área densamente povoada, perto de aeródromos grandes e tal, no começo eles passaram aperto. Passaram, né? Mas não quer dizer que uma categoria é superior ou é melhor, não é nada disso. Em todas as classes tem excelentes pilotos e tem os meia-boca. Né? E outra coisa... Não podemos discriminar pelo documento dele. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, você vai fazer uma adaptação para aquele tipo de voo, ou seja, como o Alexandre acabou de dizer, todo dia você aprende na aviação. Então você saiu do Paulistinha ou de um avião mais simples, que não tem rádio, hoje a maioria tem, mas quando era assim, você ia e fazia uma adaptação em outro avião, ia voar nas cidades mais movimentadas, ia falar com o controle, e você ia aprendendo, faz parte do você desceu do crescimento avião, do aviador, outro, né? Que nunca voou, tem que tomar um duplo. Pode ser da mesma categoria tua. Duplo é o seguinte, tem que estudar o manual e tomar o duplo, né? Exatamente. Que é importante. Muita gente acha que tem aquela coisa, não, mas eu vou te dar um macete. Não tem macete. Não, e achar que você veio de um avião maior para um menor, que isso não quer dizer nada. Você tem que tomar um duplo. Claro que não. Manda um cara que voa Airbus, não sei das quantas, é totalmente diferente, né? Então. Quebra. Totalmente diferente. Se ele não tomar um duplo, ele vai quebrar. Ele tem que lembrar do tempo do aeroclube dele. O avião é alto, o outro é baixinho. É totalmente diferente. Um entra a 140 É outra nós, aviação, né? Entra a 60, então é outra aviação. É importante que isso... E o DCEA, qual a diferença do DCEA e da ANAC? O DCEA, eu vou falar que eu, como piloto, estou contente. Eles colocaram aquele plano de voo no celular, que é maravilhoso. Eu acho que o DCEA só podia evoluir em uma coisa. Qual que é o plano de voo do celular? O
plano de voo feito pelo celular, pelo aplicativo, né? Qual que é o aplicativo? Você lembra? É o FLP DCE, uma coisa assim. Tá. E é legal que você copia e cola um do outro, você só altera o que precisa ser alterado mesmo. Porque tem um monte de coisa. Por que você começa um plano visual, geral, estereoleve? Se é um ultraleve, todo mundo sabe isso, né? Você fica copiando um monte de coisa. Então, o que tem que ter? Tem que ter o horário que você vai sair, da onde para onde, né? Se vai pegar algum fixo importante, algum corredor importante, POB e autonomia. O que mais que precisaria? Voar, né? Mais nada. Todo piloto está acostumado, você faz um plano de voo completo, quando você entra numa área controlada, o cara fala, você entregou teu plano aonde? Né? Ele nem sabe daquilo, então você fica um tempão, mas o DCE evoluiu pra caramba, legal, plano de voo, joia. A única coisa que é uma opinião é o seguinte, há tempos atrás eles fizeram uma normativa que, por exemplo, se eu decolar de Itaboraí ou de Americana, eu posso chegar em Marte sem plano de voo. Você chama e chega. Dentro do terminal São Paulo e do terminal Rio, e que são ligados um ao outro, você pode decolar decolando de um aeródromo sem auxílio rádio, sem plano de voo. Então, se eu decolar... Mas não era assim antigamente. Não era. Você faz um plano a fio? Um semi-plano a fio, porque o plano a fio era o plano completo, demorava pra caramba, então congestionava. Então você diz de onde para onde e tal, se for até nos aeródromos de São Paulo, tem aquela jogada do transponder, ter um número certo, e você vai. Mas eu achei fantástico, mas você está voando nos locais mais movimentados do país e foi possível e tem dado certo. Agora, se eu decolar de Três Corações e for para Varginha, eu preciso de um plano de voo. Se eu decolar de Aragar, se for para Barra do Garça, é só atravessar o rio assim. Eu preciso de um plano de voo. Por que não estende? Se nós estamos decolando de um local que não tem ninguém, quem que está lá? Ninguém. Não, fala isso então, olhando para a câmera. Para a câmera, lente da verdade? Para a câmera 27? Não, porque é importante. Não, é uma coisa que não tem sentido. Se a gente consegue voar no local mais movimentado, sem o plano, por que num local ermo onde não tem ninguém? Por que gerar essa dificuldade? Tem locais que é difícil de apresentar plano. Agora, pelo aplicativo está melhor, mas tem lugar que tem fazendas, pistas homologadas, certificadas, né, quando é particular, que você não tem um contato fácil e você precisa apresentar se for para um aeródromo com auxílio rádio, né? Uhum. Quando eu estudei... A não ser que você voe baixinho, né? Você voa escondido, né? Escondido, ninguém quer fazer mas isso. Aí você tem que chegar, né? Quando eu estudei, eu falava assim, que o ICAO, quando você decola de um aeródromo com auxílio, é obrigatório o plano. Mas quando você vai, por exemplo, um aeródromo com rádio, quando você vai para ele e está decolando num sem auxílio, você vai sem plano, 27 milhas fora, você chama, fala que está chegando e pronto. E eu fazia sempre isso. Um dia eu cheguei em Juiz de Fora, o cara me deu uma chacoalhada. Imagina, comandante, o senhor vai sem plano, porque o ICA 100 barra não sei o quê. Eles lembram todos os nomes, os códigos, eu não lembro. Você não lembra uma vírgula. Você não pode vir aqui sem plano, pelo regulamento, nem um turno de pista sem plano você pode fazer. Então, isso poderia ser facilitado. Agora, o plano de voo via celular, via aplicativo, é muito legal. Às vezes a gente copia e cola no dia anterior, deu certo, ou no dia seguinte dá pau, mas você liga, pergunta, sempre tem um cara legal para explicar. Escolher os caras mais legais para colocar lá, muda isso que dá certo. E... Seria legal, gente, seria legal que o pessoal do DCE viesse aqui no Porto de Angar. Seria. Já convido de antemão quem quiser vir conversar aqui com a gente para falar a respeito desse tipo de coisa, né? Inclusive de drones, que eu acho que é muito importante. Alexandre, você que é um piloto, coisa e tal, muita gente vem aqui e fala que nunca teve problema com aquela coisinha que chama troca de cueca. Já teve? Eu já tive algumas panes. E 90% delas foram pane de inteligência. Eu me meti numa situação que não deveria. Né? Saltou o circuito de break da cabeça e... Algumas você se toca e resolve antes de entrar numa situação mais difícil. Mas eu tive uma vez, cara. Eu morava em Guarapari, como eu já contei, trabalhava em Divinópolis, eu tinha uma reunião importante
A reunião realmente era importante, não era aquela cotidiana, tinha que estar lá, vinha gente de Belo Horizonte para o escritório, para a reunião. E eu decolei cedo, horário normal, numa segunda-feira, e o caminho que eu faço, o que eu fazia na época, porque de Guarapari para Divinópolis, se você fizer DCT, você tem Pico da Bandeira, você tem o terminal BH no meio, então eu desviava um pouco para o lado do Rio de Janeiro ali, então bloqueava Cachoeiro Itapemirim, depois em Conselheiro Lafayette, fazia aumentava 5, 10 minutos, mas é tudo melhor, o solo é mais amigável se tiver um problema, e a condição, porque lá perto do Pico da Bandeira tem muita orográfica, tem muita nuvem. Bom, e esse dia eu decolei e vi que não ia conseguir chegar. Tem uma serra no meio, chama Serra do Brigadeiro, eu não ia passar, estava colado, de 6 mil pés. Mas é o primeiro obstáculo grande que vem do mar, do oceano, e o vento bate e condensa sempre em cima. Sim. E eu vi que aquele dia não ia passar, né? Então eu voltei para Guarapari, aquela época não tinha o índice, essas coisas que tem hoje. Eu olhei uma foto de satélite do clima-tempo que tinha e me mostrou que se eu, em vez de passar por um lado do Pico da Bandeira que eu queria, eu passasse a norte e noroeste do Pico da Bandeira e desse a volta no terminal BH, o outro lado estava tudo sol, não tinha nuvem, não tinha nada. Então eu ia voar 1h30 a mais, mas eu tinha gasolina, eu precisava eu tinha tempo. Falei, tudo bem, eu vou decolar aqui. Vamos nessa. Vou ao contrário um tempo, mas eu vou pegar um tempo bom. E assim fiz, decolei, comecei a ir, tudo. Mas aí já era um local que eu não conhecia bem, porque eu sempre fazia o outro caminho. E o teto começou a baixar, e as montanhas começaram a subir um pouquinho, e eu sempre uso 2 GPS. Tem a gente que fala, é só manicaca, eu vou no GPS, eu sou um que vou. Não, mas o GPS é muito importante. Então, e eu estava conseguindo vencer no mapa, e sempre com uma página de solo, porque eu queria voar por baixo da camada, a camada me parecia grossa, estratificada, mas grossa, não queria guardar. E fui indo, e conforme precisava... Fui fundo, ia pra luz, aqui tá mais claro, dá uma desviadinha pra luz, ali... Mas você nunca ouviu falar, não olhe pra luz! Mas aviador olha, quando tá embaixo, quando tá em cima é pra escuridão, você sabe, né? Sei. Então, e aí fui continuando e chegou um momento eu ia ciscar. E não tinha jeito e acabei guardando. E eu guardei achando que, porque eu olhei... tinha uma montanha e depois eu ia vencer essa montanha e ia descer. E quando eu venci a montanha, quis descer, comecei a descer, e eu não saía de dentro da nuvem. A nuvem depois estava mais baixa. E voando e preocupado, porque é um local que eu não conheço, e olhando na página de solo, e começou a escurecer o tempo. Começou a ficar escuro. A nuvem fica escura, carregada. Dentro de onde eu estava, começou a ficar escuro, a ponto de eu achar que o estrobo me incomodou. Aí eu fui desligar o estrobo estava desligado. Tinha relâmpago onde eu estava, e eu estava pertinho do relâmpago. E você não tem nada, né? Não tem nem estroboscópio. Não tem nada. Eu não era para mim estar no lugar desse. Lógico. E aí começou a chover fraco. Mas, desculpa, eu vou te cortar. Não era, mas acontece que a gente, sem querer, cai numa armadilha. Né? Mas eu não devia ter teimado num tempo que eu vi que estava... Bom, mas aí eu piloto automático, porque o maior medo que eu tenho é desorientação espacial, né? Claro. Então, piloto automático ligado e voando no Redding, procurando o lugar que eu queria. Aí começou a chover. E a chuva começou a apertar. E eu comecei a ficar meio apavorado. Fiquei mesmo esse dia. Daquele gosto na boca ruim. Você pensa, o que eu vim fazer aqui? Corrimão de NPS, né? Roda de carroça. O que eu vim fazer aqui, né? E aí... GPS, o que está mais próximo? Tinha Ipatinga. Eu estava perto de Ipatinga. Lembro até hoje, um 3000, a rádio de Ipatinga. Rádios em Minas, aqui eu estava no Papai Indiatango. O Papai Indiatango, eu estou de tal para tal, mas devido a ter deteriorado o tempo, eu estou indo para aí. O cara foi negativo, comandante. O aeroporto está fechado, tem um CB desaguando. Ipatinga não tem muito apoio, tem? Não, tem uma rádio só. Né? Mais nada. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei pro cara, eu estava com medo. Falei, cara, se eu não pousar, eu não vou pousar em lugar nenhum. Não declarei emergência, eu não pensei nisso. Se tivesse que pensar e declarar, eu falaria, né?
Aí o cara sentiu, acho que da minha voz, sabe? Falou, comandante, conta e risco? Afirmo, conta e risco. Ó, tem um CB desaguando, tem uma lâmina de água de tanto, o vento tá de tanto, a cabeceira menos 1 é tanto. Aí, cara, eu tinha ido num cursinho de GPS, o cara tinha me ensinado a fazer o OBS. E aí ele me deu o número da cabeceira, eu nunca tinha pousado lá, e eu fiz o alinhamento pelo OBS. E olhando na página de solo, se eu ia conseguir, e a chuva começou a apertar, estava desaguando o CB. E a chuva era tão forte, o ultraleve não é feito para voar na chuva, que ela virava pelo para-brisa, entrava pelos vãos da porta, molhava minha camisa, meu óculos, a óculos de perto, minha cara, Nossa eu tomando banho dentro do avião. E com o piloto automático ligado, só fiquei com o profundor para mim, porque eu conseguia desligar uma coisa que eu queria descer. Então, naquela época, eu só tinha 2 eixos, eu calcei os pedal, bolinha no meio, e só olhando se eu podia descer, mas guardado. E foi piorando, e eu indo, e o medo, a chuva era tão forte, que eu estava com medo do motor, os filtros engolir água, e o motor apagar. Tem ar quente? Não tem, não precisa, né? Na injeção, verdade, né? É carburador ou injeção? É carburador. Uhum. Na verdade, nesse motor que eu usava, não tinha airbox. Os filtros são lá na parede de fogo, é longe. Então já pega ar quente do compartimento do motor, né? Mas a chuva era tanta, eu estava me molhando dentro do avião. Eu falei, esse motor está molhando, vai engolir água. E eu tinha que ir numa velocidade mínima que o piloto automático funcionasse, porque quando o avião embarriga, ele perde velocidade e o torque de hélice começa a balançar ele. Então, o piloto automático é feito para o cruzeiro. Você tem que voar numa velocidade mínima para ele voar durinho, retinho. E eu fiz o OBS, ampliei bem a página do GPS e tentei pôr o avião bem em cima daquilo, mas não enxergava nada para frente e para baixo. Eu enxergava, às vezes, daqueles flash preto, eu via uma vaca. O solo, às vezes a nuvem me guardava de novo, e fui indo, e de repente eu vi a zebra do aeroporto passar assim, a faixa. Senhora. Só que tava alto. Eu estava alto e estava rápido, que eu estava com o PA ligado. Eu estava uns 500 pés acima do aeroporto. E com uns 90 nós, sei lá, tava o mínimo que podia para não embarrigar. E a pista lá é grande? É grande, mas eu não tive dúvida, cara. Eu falei, eu não vou fazer circuito aqui. Se eu visse uma estrada, eu tinha posto na estrada, eu ia fazer circuito com o aeroporto embaixo. Capou o motor. Eu capei o motor, meti o nariz para baixo, mas não tinha nem flap, não tinha nada, porque eu estava tentando chegar, né? Fui baixando o flap, mas o avião foi quase no VNL. Sufoco, ele deu uma embalada e quando pousou no que encostou no chão, aí quando você anda de lancha que sai aqueles aguaceiro, e o avião derrapou pra cá, derrapou pra lá, eu falei, eu vou quebrar, mas ele tava quebrando feliz, cara, porque eu sabia que ia quebrar o avião, mas ia sair andando, a felicidade de quebrar o avião, cara, e o avião balançou no pedal, não quebrei, cara. Que coisa Consegui parar. E não conseguiu sair do avião? Não, aí taxiei pro local no pátio, fiquei 1 hora debaixo do CB sem conseguir sair do avião. E chovendo, porque aí entra água de todo lado no avião, saí ensopado do avião. E, cara, foi a minha troca de cueca, foi forçar uma situação que eu não deveria ter feito, né? O tempo tá ruim, volta para casa. Liga para os caras da reunião e fala... Não vou, negão. Avião é a maneira mais rápida de chegar atrasado, né? Avião pequeno, né? Não, para quem não tem pressa. Né? Não tem pressa. Não vou, mas é uma troca de cueca. Mas eu troquei legal, porque quando eu estava lá na escuridão e começou a chover forte, e eu não conhecia o que tinha lá embaixo, falei, agora complicou a situação aqui. Alexandre, aonde vocês operam o avião? Qual o lugar que você fica? Onde que você guarda seu avião? Então, eu guardei durante muitos anos no aeroporto de Divinópolis, Serra Novembro, Delta Vitor. E, adorava. Primeiro eu tinha vagas em hangar, eu alugava, depois consegui ter um hangar meu lá. E adorava, ia todo dia para lá. E a gente varria o aeroporto, varria a pista, tirava a sujeira, fazia a vaquinha, consertava a cerca, que sempre roubam a cerca, os fios do balizamento. A gente tinha uma turma lá que era ótima e vivia lá. Para localização, fica perto de onde? Com relação a Belo Horizonte? Fica de voo 20 minutos de um monomotor.
Da 15 onde? minutos da Pampulha, entre 15 e da 20 Pampulha. minutos da Pampulha. Fica no centro-oeste de Minas, entre Pará de Minas, ali, aquela região. Mas aí, primeiro a prefeitura tentou terceirizar, foi Socicam, depois Socicam saiu e veio a Infraero. E a Infraero, a prefeitura precisava de recursos para pagar a Infraero. E a prefeitura falou, de onde vamos tirar o recurso? Vamos tirar dos usuários do aeroporto, que não é 100% errado, quem usa tem que pagar. Mas não tiveram uma visão de entender que o aeroporto é um bem público. Então, quem paga para ter corpo de bombeiro na cidade? O imposto. Quem paga para ter polícia? Para a polícia me servir, eu tenho que pagar a polícia? Não, eu já estou pagando a polícia. O imposto. O hospital, o aeroporto é um bem público. O aeroporto traz desenvolvimento, tudo. Não é errado ter uma taxa, mas eles quiseram tirar todo o custo da terceirização do aeroporto para a Infraero em cima do... Porque o dono de avião é rico, né? O dono de avião é sempre rico, né? A cabeça dos caras é rico. justamente Ele não essa. sabe o bolo de carnê e fatura que tem em cima da minha mesa. Vou pagar. Eu entendo o seguinte, que o que você falou, tem que ter uma taxa para ajudar. Tem, né? tem. Mas é o que você falou, a gente paga uma quantidade de imposto muito louca, né? Então, e aí... Cara, do dia para a noite, falou, eu, por exemplo, pagava 2,5 no meu hangar, cabia 4 traleve. Ele falou, você paga 7, eu não tenho hangar para você. Aí, para mim, como contei que a oficina era no escritório, no hangar, às vezes eu precisava acertar um tab do avião. Um tab do avião é 5 voos, 6 voos, porque você passa do ponto, né? O tab você põe um pouquinho mais, ele dá tendência para um lado, um pouquinho menos. 5 decolagens, 5 taxas. Não dá. Aí nós tínhamos um sonho, existia uma fazenda ao lado, e nós tínhamos um sonho de fazer uma pista lá. E tem um grande amigo, aviador, o Rui, falou, posso tomar frente, posso comprar a fazenda, vamos lotear, vocês ajudam. Então nós juntamos a turma do aeroporto, apoiamos o Rui, como nós apoiando, comprando os primeiros lotes, até o primeiro lote lá foi o meu. Porque eu falei, vamos fazer. Então fizemos primeiro uma pista de terra. E cada hangar dentro de sua propriedade. A gente comprava um lote e ficava com a propriedade. Então, fizemos uma pista de terra, depois fizemos uma vaquinha, asfaltamos a pista. Depois as taxiways ainda eram de terra, então batia uma pedrinha na hélice, acontecia. Concretamos, colocamos piscina, colocamos churrasqueira, um monte de geladeira com um monte de cerveja. Mas por então que a gente fica lá por hoje. Que vocês fizeram Saímos isso? do aeroporto de Divinópolis, que começou... Que pena, né? Que pena. E uma pena, o aeroporto de Divinópolis é Expulsaram maravilhoso. você, na verdade, né? Fui eu e mais uns 20, né? Fomos juntos. Mas porque achar que a gente está dando qual a despesa? Aí os hangares, os mesmos que eles quiseram subir os preços, estão vazios, está cheio de hangar vazio lá. Que judiação. É uma falta de visão, né? É uma falta de visão total, né? Da coisa, né? E o Aerovillas, nós fizemos o Fast Fly lá, isso que né? eu ia falar, Você fizeram ficou evento. não foi, tudo. Sabe o que é vida de multimilionário? Sair daqui não então, é fácil. é mais difícil. E vamos fazer o ano que vem, já está convidado, e todos que quiserem ir lá, em Minas, é queijo, né? Serra November, Quebec, Juliette, era o queijo. Então, convidado, a cerveja sempre gelada, a churrasqueira sempre acesa. E vocês vão ter os irmãos esperando em solo. Com certeza. Eu conversei com o meu amigo Bart, ficou muito satisfeito que eles colocaram o stand da Aerostore lá. O Vitor Aprigi estava... Eu não sei quem mais estava, mas eu sei que o Vitor Aprigi estava, porque ele me contou que esse evento foi muito organizado. Você pode ir tranquilamente ano que vem. Aliás, qual vai ser a data do ano que vem? Ainda não tem, mas deve ser próximo de maio. Maio. A gente achou esse ano teve uma seca terrível naquela coisa. Aliás, no Sudeste todo, né? Tem gente que desistiu por causa de fumaça. Cara, eu fui buscar um aviãozinho no Paraná. A hora que eu passei em Lins na volta, era 100% IFR. Não tinha condição de ver nada, de tanta fumaça. Sim, teve gente que desistiu, né? Então vai depender do Ricardo determinar a data, ele que é o idealizador, Ricardo Borges, teu xará.
Gente boa, é um cara Muito, novo na muito aviação, legal. mas ele entrou com sangue e alma no negócio. É gostoso, Ele entrou, né? Gente, estuda assim. muito, voa bem, virou um bom piloto. Que bom. É só entusiasta estudar, não mesmo, tem um segredo, né? Aviação é treino, estudo. Ele estuda e voa o dia inteiro. Se E ligar juízo. pra ele, tá voando. É ele ajuizado. O Ricardo é muito inteligente, cara. Isso é muito Ele tem aquela importante. cara de louco dele. Ele parece a Zileide do Dr. Pimpolho. Você já viu ele falando? Ele é engraçado. Mas ele é muito estudioso, muito inteligente. E muito legal, muito educado. Ele é bacana. Agora, você falando isso tudo de estudo, curioso, importante, coisa e tal. Eu gostaria que agora você olhasse para aquela câmera, a câmera de 49, e com a sua experiência, né, e com essa barba de Papai Noel. Smurf, não, Papai Smurf, desse para as pessoas que estão aí nos ouvindo um conselho. Um conselho para mim dar é difícil. O que eu digo é o seguinte: os inteligentes aprendem com os erros, né? Os muito inteligentes com o erro dos outros. Eu contei agora na troca de cueca a burrice que eu fiz que podia ter custado minha vida, né? Você tá voando avião leve, não se meta em confusão, cara. Número 1 é o tempo bom. Se o tempo estiver bom, você tá com 90% do voo resolvido. Não força a situação em tempo ruim, cara, que é o maior perigo que a gente pode ter. É esse. Não força a situação. Não vale a pena. Não vale a pena, cara. Tá não vira estatística. Não a aviação vale, é para dar sei. alegria, não para dar tristeza. Né? Lógico, é isso mesmo, É tem razão. Ale, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Olha, muito gostoso te receber e Obrigado. te ver. Porque a gente fica longe e acaba não se vendo, mas é um grande prazer estar sempre com você aqui, meu amigo. Obrigado, tá bom? cara. E você que não está inscrito no programa Porta de Engar, inscreva-se. E se gostar dessa conversa, que foi muito gostosa, deixa o like no canal. E Celso, muito obrigado, Celso Martins. Aliás, Celso Martins, ele é um navegador de veleiro. É um aviador também, né? Precisa usar a asa do veleiro para poder navegar, não é isso? É isso mesmo. É isso aí. Valeu então, gente. Até a próxima.